Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da autodisciplina. Vamos entender por que é tão difícil manter o foco e, o mais legal, como é possível reprogramar o nosso cérebro para transformar todo esse esforço em uma verdadeira superpotência. E aí, vamos combinar? Para muita gente, só de ouvir a palavra disciplina já vem aquela sensação de castigo, né? Quase como se fosse algo ruim, uma obrigação chata. É ou não é uma luta todo santo dia? O despertador toca e parece que a cama te abraça mais forte. Tem que sentar para estudar, mas de repente qualquer outra coisa vira prioridade. E na hora de comer, então, escolher algo saudável em vez daquela recompensa gostosa, nossa, parece uma guerra interna que não acaba nunca. Mas e se eu te dissesse que essa resistência toda não é uma falha de caráter, que não tem a ver com ser uma pessoa fraca ou preguiçosa? A ciência mostra que o problema, na verdade, está nas configurações padrão do nosso cérebro. E a notícia boa é que dá para mudar essas configurações. Para a gente começar essa reprogramação, primeiro a gente precisa entender o hardware. Afinal, como é que a força de vontade funciona dentro da nossa cabeça? Pensa nisso aqui que é fundamental. Os pesquisadores, eles descrevem a força de vontade ou o autocontrole como se fosse um músculo. É isso mesmo. E como qualquer músculo, ela cansa com o uso. Cada decisão tomada, cada tentação que a gente resiste, gasta um pouquinho dessa energia. Olha que interessante esse experimento clássico do pesquisador Roy Baumeister. Ele colocou um grupo de estudantes com fome numa sala. Lá dentro, cookies quentinhos, recém-assados e também uma tigela de rabanetes. Um grupo podia comer os cookies à vontade, moleza. Já o outro grupo, bom, esse tinha que resistir aos cookies e comer só os rabanetes. Uma tarefa que exigia um autocontrole gigante. E depois disso, os dois grupos receberam um quebra-cabeça super difícil, daqueles impossíveis de resolver, só para ver quanto tempo eles insistiriam. O resultado? O grupo que comeu rabanete, que gastou toda a sua energia resistindo aos cookies, desistiu uns 60% mais rápido. A força de vontade deles estava simplesmente esgotada. E esse fenômeno tem nome, viu? Chama esgotamento do ego. A ideia é que nosso autocontrole vem de uma reserva limitada de energia mental. Quando a gente gasta essa energia numa tarefa, sobra menos para a próxima. É por isso que, depois de um dia super estressante, fica tão difícil resistir a uma besteira ou manter a paciência em casa. A bateria social e de autocontrole já acabou. Então, ok, se a força de vontade é um recurso limitado, por que parece que a gente está sempre lutando contra a gente mesmo? Isso nos leva às falhas de programação, aos bugs no nosso sistema operacional. Para simplificar, o nosso cérebro foi programado pela evolução com duas missões principais. Primeira, economizar energia a qualquer custo. Segunda, buscar recompensas imediatas, aquele pico de dopamina. Já a disciplina, bom, ela exige esforço agora para uma recompensa que só vem lá na frente. Para o cérebro, isso é um péssimo negócio. Para a gente entender melhor essa batalha interna, o psicólogo Daniel Kahneman, que até ganhou um prêmio Nobel, propôs que a gente tem dois sistemas de pensamento. O sistema 1 é o nosso piloto automático, rápido, intuitivo e emocional. Já o sistema 2 é o nosso piloto consciente, ele é lento, racional e exige esforço. O sistema 1 age no impulso, enquanto o sistema 2, que é mais preguiçoso, precisa ser ativado de propósito. E o trabalho do Kahneman é a chave para entender isso. Ele explica que a maior parte do que a gente pensa e faz vem desse piloto automático, o sistema 1. O sistema 2 só entra em cena quando a coisa aperta, quando fica difícil mesmo. Então, aqui está o pulo do gato. Nosso cérebro é programado para seguir a lei do menor esforço. Ele prefere 1000 vezes ficar no modo de economia de energia, que é o sistema 1. E a disciplina, o autocontrole, a força de vontade, tudo isso exige que a gente ligue o sistema 2, que gasta uma energia danada. É por isso que procrastinar e se distrair são as nossas configurações de fábrica. Ok, já entendemos o hardware e as falhas. Agora, a parte mais importante. Como é que a gente reprograma o cérebro? Como a gente pode escrever um código novo que torne a disciplina algo mais fácil, mais automático? A primeira atualização de software é criar um plano. Um plano de ação transforma uma decisão difícil, que gastaria energia do sistema 2, em uma rotina automática, do sistema 1. O Starbucks, por exemplo, treina os funcionários com um roteiro pronto para lidar com clientes irritados. Em vez de gastar força de vontade decidindo o que fazer, eles só seguem o plano. A mesma coisa com pacientes que se recuperaram mais rápido só porque escreveram um plano detalhado, já prevendo os obstáculos. O plano tira o peso da decisão na hora H. Segunda atualização, a gente precisa hackear o nosso sistema de recompensa. Lembra que o cérebro quer dopamina agora? Então, vamos dar isso para ele. A chave é ligar uma recompensa pequena e imediata à tarefa que exige disciplina. Precisa estudar por 1 hora? Se dê de presente aquele café especial logo depois.
Quer criar o hábito de treinar? Faça uma playlist incrível que só pode ser ouvida durante o treino. Com o tempo, o cérebro começa a associar o esforço com o prazer, e a resistência diminui. E essa é uma mudança de mentalidade muito poderosa. A força de vontade fala o que a gente deveria fazer, ou que soa como uma obrigação. A identidade fala sobre quem a gente é. Em vez de pensar, eu preciso ter disciplina para estudar, comece a pensar, eu sou o tipo de pessoa que cumpre o que promete para si mesma. O cérebro adora ser consistente com a identidade que ele acredita ter. A disciplina deixa de ser algo forçado e passa a ser simplesmente parte de quem você é. E para juntar tudo isso, a gente pode usar uma estrutura mestre. O pesquisador Barry Zimmerman descreveu um ciclo de autorregulação que funciona para qualquer habilidade, inclusive a disciplina. É bem simples. Primeiro, planeje, defina o que vai fazer e como. Segundo, haja e monitore. Execute o plano, mas prestando atenção em como as coisas estão indo. E terceiro, reflita. O que funcionou, o que deu errado, o que dá para melhorar da próxima vez. Esse ciclo transforma a disciplina num processo de aprendizado e não num teste de força bruta. Então, vamos amarrar as pontas e ver como essa mudança de perspectiva transforma absolutamente tudo. A disciplina deixa de ser vista como uma punição e passa a ser uma fonte de poder pessoal. A grande ideia por trás de tudo isso é que autodisciplina não tem nada a ver com força bruta, com sofrimento. Tem a ver com entender como o cérebro funciona e usar estratégias inteligentes para trabalhar com ele, e não contra ele. É menos sobre ser um soldado e mais sobre ser um programador habilidoso da própria mente. E a recompensa por dominar isso vai muito além de só riscar tarefas da lista. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, dominar a própria atenção é a base para a excelência em quase todas as áreas da vida. Melhora a capacidade de se conectar com as pessoas, aprimora a liderança, a tomada de decisão e até libera a criatividade, permitindo que a mente vá mais fundo nos problemas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Imagina só o que muda quando a gente para de lutar contra si mesmo e começa a programar o próprio sucesso. O que acontece quando a disciplina deixa de ser um fardo e se torna a nossa ferramenta mais poderosa?